Oh, glória, paz e graça. Olha a gente aqui mais uma vez, mais um dia, para poder dizer que o nosso papai, ele é bom, que ele cuida de nós, que ele nos ampara, que ele é o auxílio da nossa alma. Amém? Obrigada de coração por você estar nesse lugar e eu tenho certeza que o Senhor te trouxe aqui porque tem uma palavra do coração dele para os nossos corações, não é só para você. Mais uma vez eu quero dizer que eu estou em casa, estou dentro de casa e nesse momento estou aqui na entrada da casa e como agora teve a participação do nosso cachorrinho, pode ser que você ouça vários barulhos, mas eu quero te pedir para você focar na palavra do Senhor que vai ser lida, amém? Hoje nós estaremos aqui, está ela, a palavra do nosso papai. Hoje nós estaremos lendo no Salmo 91. No Salmo 91. E aí você pode dizer assim, nossa, mas eu já ouvi tanto esse salmo. Só que a própria palavra de Deus diz que ela se renova. Eu posso ouvir a palavra do Senhor pela manhã. E aquela mesma palavra que eu ouvi de manhã, se eu ouvir à tarde, ela já vai vir para mim. Ela já vai ser entendida no meu espírito de uma outra forma. Quero lhe pedir que você releve os barulhos que você vai ouvir, como agora a gente já teve aqui a presença do nosso cachorrinho. Mas eu quero te pedir que você foque na palavra que Deus tem para nós. Ela não é só para você, ela é para mim também. Porque o Espírito Santo, ele fala tanto para lá como para cá. A palavra de Deus diz que a própria palavra, ela é como uma espada de dois gumes, ou seja, ela é afiada dos dois lados, né? Ela é afiada para você e é afiada também para mim. E a palavra também diz que ela tem um endereço certo e ela não volta vazia, ela tem uma pessoa certa para ouvir. Então, se o Senhor te trouxe aqui é porque com certeza tem palavra de Deus para o seu coração. Vamos falar com o nosso Abba, vamos falar com o nosso papaizinho. Pai, nós agradecemos o Senhor por mais um dia, rendemos honra e glória ao teu nome, porque só tu és digno de todo louvor, de toda exaltação. Senhor, agradecemos o Senhor por este dia, agradecemos o Senhor pela nossa família, agradecemos o Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado, coisas essas que nós nem pedimos, coisas essas que nós nem merecemos, mas nós entendemos perfeitamente que não é pelo nosso merecimento, que temos não é pelo nosso merecimento, que temos não é porque o Senhor nos pede, mas é pela tua graça, é pela tua graça. Graça essa que é um favor que a gente não merece, mas que o Senhor nos dá. Obrigado, Pai, obrigado. Colocamos diante do Senhor a nossa nação, colocamos diante do Senhor as nações do mundo, Senhor, aqueles que regem as nações. Misericórdia, Pai. Clamamos a Ti pelas famílias do Brasil, clamamos a Ti por nossos irmãos brasileiros que estão em outras nações, que a Tua graça, que o Teu poder, ela venha sobre esses irmãos, Pai, que estão distantes. E entendemos, Pai, que o Senhor tem um tempo para ser cumprido na vida dessas pessoas em outras nações. Espírito Santo de Deus, apresentamos ao Senhor as pessoas que nessa manhã não têm o que comer, não têm o que vestir, não têm o que calçar, aquelas pessoas que estão nas ruas jogadas, que vai levantar, vai abrir os olhos e não tem noção de para onde ir. Espírito Santo de Deus, misericórdia, Pai, misericórdia. Clamamos a Ti também, Senhor, pelos casais que estão enfrentando problemas, por aqueles que não
olha para a sua situação e não vê solução dos problemas que estão enfrentando. Misericórdia, Senhor. Os que enterraram seus entes queridos, aqueles que estão com seus familiares nos hospitais, nas UTIs. Misericórdia, Deus. Misericórdia, clamamos ao Senhor. Misericórdia, falamos para Ti que nós nos rendemos ao Teu poderio, ao Teu senhorio nesta manhã, dizendo que somos totalmente dependentes do Senhor e entendemos que o fôlego de vida que respiramos, isso também vem do Senhor. Amamos a Ti, Pai. Amamos o Senhor. Glória ao nosso Abba, ao nosso papai. A voz hoje amanheceu meio rouca, mas vamos lá. Salmo 91. A palavra de Deus diz assim, ó, que o versículo 1, tá? Diz assim, ó, que é aquele que habita, ou seja, aquele que está morando, aquele que está vivendo no esconderijo, ou seja, em Deus, aquele que está vivendo em Deus, aquele que está se refugiando nele, aquele que está se refugiando, vivendo a palavra dele, está guardado no esconderijo do Altíssimo e na sombra de Deus, ou seja, nos cuidados de Deus, descansa. Que maravilha de palavra. E nós diremos ao Senhor, nós diremos para Ele, Pai, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza e é no Senhor que está a nossa confiança. Olha que maravilha de palavra. Quando nós descansamos no Senhor, nós temos essa confiança, nós temos esse equilíbrio de que, apesar de que as coisas não estão indo bem, mas eu sei que no momento certo, o Senhor, Ele virá com a solução, o Senhor virá com a lição para mim poder passar por aquela situação sem precisar recorrer a subterfúgios, recorrer como que eu posso falar? Recorrer a coisas, ao meu entendimento, à minha sabedoria, ou às vezes recorrer a homens, a pessoas que é coisa que Deus não quer, porque, amigos queridos, tem momento em que o Senhor permite que nós passemos por situações que é só nós e Deus. Você já passou por isso? Há momentos em que você olha e você não vê um familiar, você não vê um amigo, você não vê aquela pessoa que sempre diz que vou sempre estar contigo, eu não solto sua mão, seremos amigos eternamente, estaremos juntos eternamente. E você olha e você não vê essa pessoa. É porque é só nós e Deus. Então há momentos que a gente vive isso, é só nós e o Senhor. E essa palavra que eu trago hoje, ela diz: descansa no Senhor, descansa nele. E o descansar não é cruzar os braços e não fazer nada. Não, não é isso. Descansar no Senhor é saber, saber que no momento certo o Senhor virá. Não é no meu tempo, não é do meu jeito, não é da forma que eu quero, não é da forma que você quer. Aleluia. A palavra de Deus, ela diz que nós devemos habitar, ou seja, morar, e saber que o Senhor, ele não se atrasa, porque atrasar é coisa do ser humano, perdão. Atrasar é coisa do ser humano, atrasar é coisa humana. Então, no tempo certo, o Senhor, ele vem e ele nos faz descansar. Ele nos faz ver cumprido o desejo que está no coração de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. A palavra de Deus fala aqui também no Salmo 92,
no versículo 11, onde fala um pouco da fidelidade dessa promessa que ele inspirou o salmista a escrever, que estaremos abrigados, escondidos nesse refúgio do Senhor. No Salmo 92, no verso 11, eu sempre me atrapalho com essa coisa de versículo e verso. 92, no verso 11, que diz assim, ó, os meus olhos, ou seja, ó, os teus olhos, eles verão cumprido, ou seja, você vai ver cumprido o seu desejo sobre aqueles que se opõem sem causa como seus inimigos. Aleluia, porque há muitas vezes que enfrentamos coisas aonde não é, você não fez nada, não tem porquê aquela pessoa se opor a você, ser contra você, e ela se opõe como seu inimigo para poder lhe ver fora daquele caminho em que o Senhor planejou, do que o Senhor escreveu para poder você viver. E aqui o salmista, ele fala, eu verei cumprido, eu irei contemplar o desejo do coração de Deus, porque aquilo que está no meu coração é o que Deus já escreveu sobre mim. Se eu estou alinhada com a palavra de Deus, aquilo que está no meu espírito já foi primeiramente alinhado com Deus, já foi planejado por Deus, já foi desejado por Deus para que eu vivesse aquilo. E ele diz, os meus olhos verão cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos, e os meus ouvidos deles se certificarão quanto aos malfeitores que se levantam contra mim. Quando habitamos, volto a dizer, quando habitamos nesse lugar secreto, nesse lugar em Deus, de fazer a vontade de Deus, veremos cumprido o desejo de Deus sobre as nossas vidas. Ainda nesse momento, eu e a minha casa, nós estamos vivendo exatamente isso. O Senhor já tinha falado que minha filha viveria um tempo em que pessoas diriam, como que ela conseguiu isso, né? Como que ela está indo para esse setor? Como assim? De que forma, né? Aí, sem observar que já vinha sendo trilhado um caminho de estudo, de esforços, né? De constância. Então, assim, para a glória de Deus, ela está estudando engenharia, e nesse momento, na metade dos estudos dela, dos anos que ela passará estudando, ela já está dentro da área, né? O Senhor colocou ela dentro já da área que ela está estudando, já para ela já está atuando. Então, assim, a partir do momento que a gente faz a vontade de Deus, é como eu falei, não é cruzar os braços, não é descansar cruzando os braços, mas é fazer aquilo que você entende que é a vontade de Deus e fazer a nossa parte e descansar no Senhor. Esperar o tempo, descansar é esperar o tempo. Como eu já disse, descansar não é fazer nada, não é cruzar os braços, mas é andar segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que o Senhor já depositou no seu espírito. E aí então você habitará seguro. E aí então você terá essa segurança, né, que fala o Salmo 91. E aí no 92 vem o complemento e diz, os nossos olhos, a partir do momento que a gente faz a vontade do Senhor, aí então os nossos olhos verão cumprido e o desejo do nosso coração, e os nossos ouvidos ouvirão, né? Os nossos ouvidos ouvirão e se certificarão que os malfeitores que se levantaram contra nós
eles estão sabendo que o Senhor nos honrou, que o Senhor cumpriu a palavra dele em favor da minha vida, em favor da sua vida, em favor da sua família, em favor de um amigo, em favor de só um conhecido. Porque, queridos, a palavra de Deus diz que ele dá o sol e a chuva para os bons e para os maus. Só que há uma diferença de quem serve e de quem não serve. Há uma diferença de quem vive em cima do muro. Hoje eu creio, amanhã não. Aleluia. Hoje eu tenho fé, amanhã eu estou oscilando. Hoje eu trago à minha memória a palavra do Senhor e amanhã eu esqueço dela e vou viver como filho pródigo, dissolutamente, né? Vou viver segundo as minhas vontades, segundo os meus desejos. Há uma diferença muito grande. E para as pessoas que vivem de acordo com a palavra de Deus, ele é fiel para cumprir a palavra dele, porque a própria palavra dele diz: eu velo, é o próprio Deus que diz, eu velo para cumprir, ou seja, eu vivo, eu estou atento constantemente, os meus olhos estão abertos constantemente, a minha atenção está voltada constantemente para fazer cumprir a minha palavra na vida daqueles que vivem segundo a minha palavra. Oh, aleluia! Se você não entendeu, volta aí, tá? Porque até eu vou voltar para poder ouvir esse vídeo novamente. Ouvir esse vídeo, né? Ouvir essa palavra. Então, a palavra do Senhor, ela fala que o Senhor, ele zomba dos seus inimigos. A palavra de Deus fala que ele zomba até dos nossos inimigos, daqueles que acham que eu e você não fomos chamados para uma missão, não fomos chamados para avançar. Aleluia, ao contrário, acha que nós estamos ali por estar, estamos ali para estagnar. Não, queridos, o Senhor chamou eu e você para avançar. Então eu te digo nessa manhã, a palavra que eu te trago nessa manhã é: descansa no Senhor, ainda que tudo você olhe para um lado e olhe para outro, não veja solução, não veja saída. Aleluia, eu te digo que o Senhor é a sua saída se você está crendo naquilo que a palavra dele está dizendo, que eu e você devemos habitar no esconderijo dele, e o Altíssimo, ele, o Pai, ele será a sombra, ele será o onipotente, ou seja, não terá ninguém que tenha mais força, mais poder do que ele sobre a minha e a sua vida, a minha e a sua situação. Descansemos no Senhor, confiemos no Senhor. O barulho do carro, uma caçamba está passando na rua. Glória a Deus, descansemos, voltando aqui, descansemos no Senhor, descansemos no poder que Deus tem. Aleluia, porque a palavra de Deus fala, a própria palavra de Deus diz que ele tem poder, e ele quem criou os céus e a terra e tudo que nela há. Ele tem domínio sobre todas as coisas. Por que que ele não teria domínio sobre a minha e a sua vida? Por que que ele não teria domínio de resolver a minha e a sua situação? Por que que o Senhor não pode te curar? Por que que o Senhor não pode solucionar esse problema que você não está achando saída? Claro que pode. Confiemos no Senhor, vivamos a palavra dele e esperemos nele, porque com certeza o Senhor virá no tempo certo, no tempo oportuno, como eu já disse, não no seu e nem no meu tempo. Por que não no meu e no seu tempo? Por que não? Porque muitas das vezes a gente quer se antecipar. E eu não sei se você já viveu, mas eu já vivi momentos onde eu quis resolver as coisas do meu jeito e no final acabei me arrependendo
de ter resolvido daquele jeito. Você já viveu isso? Então, espera no Senhor. Espera que Ele venha. Amém? Glória a Deus. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para poder estar aqui dividindo, né, esse pão, esse manjar, uma palavra de esperança. O Senhor nos traz nesta manhã uma palavra de esperança. Descansemos e habitemos no esconderijo do Altíssimo, descansemos no Senhor, porque Ele virá e nos livrará de todo laço, seja ele do passarinheiro, seja ele do inimigo, o inimigo das nossas almas, daqueles que se levantam contra nós. O Senhor virá sobre sua vida e você contará o testemunho, você testemunhará para a glória e honra e louvor do nome daquele que nos chamou para uma boa e perfeita obra. Amém? Glória a Deus. Como eu sempre digo, antes de me despedir, a mão do Eterno, do nosso Pai, ela está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então descanse, descanse no Senhor, espera no Senhor, confia nele e ele cumprirá. Aleluia, aquilo que apraz, aquilo que é bom para você, aquilo que é bom para sua família. Louvado seja o nome do nosso papai. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.